Da elegância da França à graça oculta do Irã, estes são os países com as mulheres mais bonitas do mundo. Quando se trata de beleza com estilo, nenhum país é mencionado com mais frequência do que a França. As francesas têm algo especial, um charme natural que parece impossível de copiar. Não se trata apenas da aparência, mas de toda a vibe. Há uma razão pela qual Paris é a capital mundial da moda. E não é apenas por causa das passarelas de grife, mas sim por causa das mulheres que caminham pelas ruas de verdade todos os dias. A beleza francesa é natural, mas nunca preguiçosa. É batom suave, cabelo despenteado que de alguma forma parece perfeito e pele que brilha sem camadas de maquiagem. Essas mulheres não tentam se parecer com ninguém, elas apenas sabem como destacar o que já está lá. E essa confiança silenciosa, esse é o verdadeiro segredo. Sejam elas em um café tomando um expresso ou andando de bicicleta, ao longo do Sena, há uma graça cool em como elas se comportam. O que as faz se destacar é o equilíbrio. As mulheres francesas sabem como misturar elegância e ousadia, tradição e rebeldia. Um dia é um sobretudo vintage, no outro são botas de couro e delineador ousado. E elas sempre arrasam. Não se trata de perseguir tendências. Na verdade, a maioria das mulheres francesas as ignora. Em vez disso, elas se apegam ao que lhes convém. Elas crescem aprendendo que moda é mais do que roupas. É como você mantém a cabeça erguida. Essa mentalidade transforma até mesmo uma ida à padaria em um momento de passarela. Na cultura popular, a beleza francesa está em toda parte. Da classe atemporal de Brigitte Bardot ao charme misterioso de Emily em Paris. O mundo ainda está viciado na estética feminina francesa. Mas aqui está a questão. Esse visual não pode ser engarrafado ou comprado. É sobre como elas vivem, como falam, como se movimentam. Beleza na França é mais do que aparência. É parte da cultura. Do ritmo do samba à explosão de cores do carnaval, o Brasil é onde a beleza encontra a energia. As brasileiras são mundialmente conhecidas por sua aparência marcante. Uma mistura moldada por séculos de herança mista. Raízes africanas, indígenas, portuguesas e até japonesas criaram um país onde nenhum visual define a beleza. E é exatamente isso que o torna tão cativante. Você verá maçãs do rosto marcantes combinadas com olhos castanhos profundos, ou pele dourada e cabelos cacheados ao lado de alguém com sardas e cabelos pretos lisos. A variedade é infinita. As brasileiras não são apenas bonitas, elas se movimentam com maestria. Está no jeito como andam, riem, dançam. A confiança irradia delas, especialmente em cidades como Rio de Janeiro e Salvador, onde a vida na praia incentiva a autoexpressão. E não se trata apenas de revelar roupas ou corpos perfeitos, mas sim de alegria. Há uma honestidade despreocupada na forma como as mulheres brasileiras se apresentam, um conforto puro em sua própria pele. Em concursos globais de beleza, o Brasil é sempre um dos principais concorrentes, e não é por acaso. Muitas meninas começam a modelar cedo, com forte apoio local para o desenvolvimento de talentos. Em seguida, passamos das batidas de samba para templos antigos, das praias tropicais para os picos do Himalaia, e aterrissamos em um país que redefine completamente o significado de beleza. A Índia não é um país, é um continente de culturas reunidas em um só lugar. E a beleza das mulheres indianas reflete essa diversidade avassaladora. Das montanhas nevadas do norte às costas margeadas por palmeiras do sul, as mulheres indianas são tão variadas quanto as línguas que falam. Olhos grandes e expressivos, tons de pele castanhos intensos, cabelos negros brilhantes. Há uma força silenciosa em suas feições e uma profunda conexão com a tradição. Caminhe por Mumbai e você verá a versão de Bollywood. Glamorosa, equilibrada, deslumbrante. Mas no Rajastão, você encontrará rainhas do deserto com joias de prata e saris brilhantes, os olhos delineados com kohl e séculos de histórias. No Nordeste, as mulheres carregam influências do leste asiático, enquanto em Tamil Nadu, longas tranças e flores de jasmim falam da graça sulista. A beleza aqui tem muitas faces, e cada uma delas conta uma história diferente. O que torna a beleza indiana tão fascinante é o elemento espiritual. Muitas vezes, há uma mistura de independência moderna e rituais ancestrais. Rena nas mãos, bindes entre as sobrancelhas, fios de ouro nos cabelos escuros. Tudo carrega significado. E a maneira como as mulheres indianas abraçam a tradição e a modernidade as torna verdadeiramente inesquecíveis. Dos desfiles do Rio aos palácios do Rajastão, a beleza viaja pelos continentes em formas surpreendentes. E agora, vamos para os Balcãs, onde poder e equilíbrio vêm envoltos em um charme feroz. No coração dos Balcãs, a Sérvia se destaca, assim como suas mulheres. Há uma certa intensidade na beleza sérvia, que é difícil de descrever, mas impossível de ignorar. Essas mulheres se portam com propósito, geralmente altas, atléticas, com olhos penetrantes e um queixo forte. Não é o tipo de beleza que sussurra. Ela te olha diretamente nos olhos. A atitude, a fogo e a confiança em cada passo. O que dá às mulheres sérvias sua aparência marcante é uma mistura de raízes eslavas e influência mediterrânea. Isso cria uma mistura de pele clara, olhos profundos, cabelos escuros e traços marcantes.
Muitas mulheres sérvias parecem ter acabado de sair do set de um épico histórico. Orgulhosas, despreocupadas e inesquecíveis. Seja caminhando por Belgrado ou por uma pequena cidade no interior, sempre há ousadia na maneira como se vestem, falam e se comportam. Na cultura pop, a beleza sérvia começou a chamar a atenção do mundo. Atrizes, modelos e influenciadores da região estão causando impacto por toda a Europa e além. E mesmo nos esportes, as mulheres sérvias frequentemente dominam, não apenas com talento, mas com presença marcante. Sua beleza não tenta agradar, ela se mantém firme. Só isso já é magnético. O que realmente faz as mulheres sérvias se destacarem é sua mistura de elegância e ousadia. Elas podem ser suaves ou francas. De qualquer forma, elas fazem você se lembrar delas. Em um mundo de beleza polida e filtrada, a Sérvia oferece a você a coisa real. E aquela autenticidade crua. É algo que o mundo finalmente está alcançando. A beleza da Tailândia é calorosa, graciosa e silenciosamente cativante. As mulheres tailandesas são frequentemente descritas como donas de uma suavidade que cativa com olhares gentis, sorrisos delicados e movimentos que parecem quase coreografados. Mas é mais do que aparência. Há uma confiança serena, um profundo senso de equilíbrio enraizado nas tradições do país, que faz com que sua beleza pareça atemporal. Basta observar a dança tradicional tailandesa ou os festivais nos templos para perceber de onde vem essa elegância. A cultura tailandesa valoriza muito o equilíbrio, a harmonia e a graça. E as mulheres refletem isso na maneira como se vestem, andam e falam. Suas feições são frequentemente descritas como refinadas, maçãs do rosto salientes, olhos amendoados e pele bronzeada e macia, um visual que mistura charme tropical com elegância centenária. Na sociedade tailandesa, a humildade é respeitada, e isso frequentemente transparece na forma como as mulheres se portam, nunca de forma chamativa, nunca forçada, apenas naturalmente cativante. A beleza tailandesa moderna também está abraçando a mudança, de rainhas da beleza que conquistam títulos globais a influenciadoras que redefinem o estilo. As mulheres tailandesas estão entrando no cenário mundial, mas sempre com um traço daquele charme tradicional, sejam elas trabalhando na agitada cena fashion de Bangkok ou participando de festivais em pequenas cidades do norte. Elas refletem uma cultura que valoriza a beleza, não apenas na aparência, mas em como você faz os outros se sentirem. Quando se trata de concursos de beleza, nenhum país domina tanto quanto a Venezuela. Esta nação sul-americana produziu mais vencedoras do Miss Universo do que quase qualquer outra, e não é por acaso. As mulheres venezuelanas são famosas por sua aparência elegante e poderosa, mas ainda mais por sua presença. Maçãs do rosto salientes, pernas longas, postura impecável. É um país onde a beleza é levada a sério, quase como um esporte. Na Venezuela, as meninas não crescem apenas sonhando em se tornar rainhas. Elas treinam para isso. As escolas de concursos de beleza são uma realidade aqui, e ensinam tudo, desde poses e andar até responder perguntas com elegância. O nível de dedicação é intenso. Não é incomum que mulheres passem meses, até anos, se preparando para competições nacionais. Os resultados? Impressionantes. Mulheres como Diana Mendoza e Gabriela Isler não ganharam apenas coroas, elas fizeram o mundo prestar atenção. Mas além das luzes do palco, a beleza cotidiana é igualmente impressionante. Seja caminhando pelos mercados de Caracas ou pelas cidades litorâneas ao longo da costa caribenha, você encontrará mulheres com uma mistura natural de glamour e fogo. Há um forte ritmo latino em como elas se movem, falam e se vestem. Ousadas, mais elegantes, apaixonadas, mais equilibradas. O que diferencia a beleza venezuelana é a confiança. Essas mulheres não apenas parecem incríveis, elas sabem que são. E essa certeza, esse conforto em sua própria pele, brilha. Coroadas ou não, elas se portam como realeza. Em um país onde os concursos de beleza são eventos nacionais, a beleza se tornou uma tradição transmitida, aperfeiçoada e orgulhosamente mostrada ao mundo. A Coreia do Sul transformou completamente o cenário global da beleza, e suas mulheres estão no centro de tudo. Com pele impecável, traços delicados e atenção aos detalhes, as mulheres coreanas se tornaram ícones de beleza em todo o mundo. Mas não se trata apenas de maquiagem ou rotinas de cuidados com a pele. É uma cultura onde a beleza está profundamente ligada ao autocuidado, ao estilo e à individualidade. Em Seul, você verá algumas das mulheres mais elegantes do planeta. Sejam elas caminhando por Hongdae com tênis grossos e blazers oversized ou passeando sob as flores de cerejeira em vestidos em tons pastéis, elas sabem como se destacar sem se esforçar muito. A moda de rua coreana é divertida, elegante e frequentemente está à frente da curva. E é liderada por mulheres que sabem exatamente como misturar tendências com um toque pessoal. A onda K-Beauty, que trouxe a pele de vidro, os compactos de almofada e as máscaras de folha para o mundo, começou com a forma como as mulheres coreanas cuidam de si mesmas. O cuidado com a pele é praticamente uma forma de arte. Mas mais importante, é um ritual diário que demonstra orgulho na apresentação.
Essa atenção aos detalhes cria o visual fresco e radiante que agora é admirado globalmente. Há também algo profundamente moderno na beleza coreana. Ela está em constante evolução, moldada pela música, moda e tendências digitais. Seja em um café ou em uma estação de metrô, você verá linhas limpas, tons suaves e uma elegância discreta que é difícil de esquecer. A Coreia do Sul prova que a beleza não precisa gritar às vezes, ela apenas brilha. As mulheres colombianas deixam uma impressão difícil de apagar. Há algo magnético nelas, uma mistura de traços marcantes, olhos expressivos e aquela inconfundível paixão latina que chama a atenção sem esforço. Na Colômbia, beleza não se resume apenas à aparência, mas sim à energia. As mulheres aqui se portam com calor, orgulho e uma centelha que ilumina todos os ambientes. A diversidade do país desempenha um papel importante nisso. A Colômbia mistura raízes indígenas, espanholas, africanas e árabes, e o resultado é deslumbrante. Dos tons de pele vibrantes da costa caribenha, às maçãs do rosto esculpidas da região dos Andes, há uma ampla gama de estilos de beleza que refletem a rica cultura colombiana. Você encontrará cachos suaves, cabelos longos e escuros, lábios carnudos e sorrisos que parecem o sol. O que realmente diferencia as mulheres colombianas é a confiança que elas carregam no dia a dia. Sejam vestidas para uma noite na cidade de Bogotá, ou caminhando descalças pelas praias de Cartagena, há uma graça natural em como elas se movem. E então, há o ritmo. A dança e a música estão no sangue aqui salsa, valenato, reggaeton, e as mulheres refletem esse fogo em suas expressões e movimentos. Títulos internacionais de beleza, como Miss Universo, encontraram lares na Colômbia mais de uma vez. Mas a beleza vai além dos concursos aqui. Você a vê na maneira como as mulheres riem, celebram e vivem plenamente. Este não é o tipo de beleza que tenta ser perfeita. É crua, apaixonada e inesquecível. A Colômbia não tem apenas mulheres bonitas. Tem mulheres que sabem como fazer o mundo parar e notar. A China é um país de contrastes, e suas mulheres refletem isso com maestria. Da elegância atemporal vista em dinastias antigas, à confiança ousada das criadoras de tendências urbanas de hoje. A beleza chinesa atravessa séculos e estilos. É graciosa e poderosa, enraizada na tradição, mas sempre em evolução. No norte, você frequentemente encontrará mulheres com pele de porcelana, cabelos pretos e lisos e estrutura óssea refinada. No sul, traços mais suaves, tons quentes e olhos amendoados definem outro padrão de beleza. Essa variedade regional, moldada pela vasta geografia e diversidade étnica da China, cria uma imagem rica e em constante mudança do que significa ser bela aqui. Culturalmente, a beleza sempre ocupou um lugar especial na China. Desde as delicadas silhuetas pintadas em pergaminhos antigos, até as lendárias 4 belezas da história, cujos looks supostamente derrubavam cidades e imperadores. Hoje, essa elegância continua viva, não em palácios, mas nas ruas movimentadas de cidades como Xangai, Pequim e Chengdu. As mulheres chinesas modernas são antenadas nas tendências e antenadas na moda. Você as verá em trajes minimalistas elegantes um dia, e em quipaos tradicionais esvoaçantes no dia seguinte. A beleza aqui é sobre harmonia, equilíbrio entre traços, entre suavidade e força, entre o antigo e o novo. E não está apenas na superfície. A confiança calma, a graça nos movimentos e o forte senso de identidade são igualmente atraentes. Na China, a beleza é ensinada de dentro para fora, como algo a ser cultivado, não praticado. Seja em uma vila nas montanhas ou em um shopping de luxo, as mulheres chinesas carregam um poder silencioso que fala por si sem nunca levantar a voz. Há uma razão pela qual a Suécia frequentemente aparece entre os primeiros lugares quando se fala das mulheres mais bonitas do mundo. A beleza sueca é limpa, natural e, de alguma forma, sempre na moda, sem nunca parecer que se esforçou demais. Pense em pele clara, cabelos claros, porte alto e aquele brilho nórdico descolado que transforma um simples casaco de inverno em uma declaração de moda. As mulheres suecas têm uma elegância natural. Muitas são altas e esguias, com traços simétricos, olhos azuis ou verdes suaves e aquele cabelo loiro característico, embora a diversidade esteja crescendo rapidamente em áreas urbanas como Estocolmo e Malmö. Mas o que realmente se destaca é a descontração da beleza sueca. Não há excesso de maquiagem, nem acessórios chamativos. Em vez disso, a moda minimalista, rostos renovados e uma confiança serena cativam as pessoas. Esse amor pela simplicidade está profundamente enraizado na cultura sueca. Ele se reflete em tudo, do design ao estilo de vida, e as mulheres o seguem. Bem-estar, ar puro e cuidados com a pele são tão importantes quanto a aparência. Você verá mulheres pedalando pelas cidades com cabelos ao vento e bochechas rosadas, parecendo que acabaram de sair de um catálogo sem querer. E não podemos esquecer o quão progressista o país é. As mulheres suecas são educadas, independentes e francas, o que só aumenta seu charme.
Há força por trás dessa suavidade, e as pessoas percebem. Você as encontrará liderando startups de tecnologia, estrelando filmes internacionais ou mudando discretamente o mundo da moda, com um look ecologicamente correto de cada vez. Na Suécia, a beleza vem sem drama. É descolada, serena e silenciosamente poderosa. O tipo de charme que não precisa competir. Simplesmente brilha. As mulheres etíopes têm uma beleza quase mítica, profunda, marcante e moldada por milhares de anos de história. Suas características costumam incluir maçãs do rosto salientes, olhos amendoados e pele macia, de um tom castanho dourado que brilha sob o sol africano. Há uma qualidade majestosa em sua presença, uma energia calma e confiante que parece ecoar os antigos impérios de sua terra natal. A Etiópia abriga mais de 80 grupos étnicos diferentes, e essa diversidade cria um rico espectro de beleza. Nas terras altas do norte, você encontrará cachos suaves e pescoços longos, enquanto nos vales do sul, perfis fortes e olhos ousados falam de herança e força. Cada região tem seu próprio visual, suas próprias tradições e sua própria expressão única de feminilidade. Mas não se trata apenas de aparência física. As mulheres etíopes carregam uma graça moldada pela cultura, desde a maneira como usam seus tradicionais vestidos brancos durante os feriados, até como trançam seus cabelos com padrões intrincados transmitidos de geração em geração. Há um equilíbrio entre orgulho e humildade, elegância e simplicidade. Mesmo nos mercados movimentados e cidades em crescimento, a tradição se mantém forte. Os rituais de beleza aqui não são apressados, são lentos, intencionais e profundamente pessoais. É comum ver mulheres reservando um tempo para preparar cerimônias de café, cercadas de incenso, risos e conversas calorosas. Em momentos como esses, você vê um tipo diferente de beleza, que vive na vida cotidiana. As mulheres etíopes incorporam uma mistura de força e serenidade. Elas não precisam estar sob os holofotes para serem notadas. Sua beleza fala do passado e caminha silenciosamente para o futuro, graciosa, pé no chão e inesquecível. O Afeganistão é uma terra de contrastes gritantes, montanhas imponentes, vastos desertos e vales escondidos que guardam algumas das belezas mais singulares e misteriosas do mundo. As mulheres aqui não são diferentes. A beleza afegã é profunda, comovente e, muitas vezes, silenciosa. Não é o tipo de beleza que exige atenção, mas sim o tipo que permanece na memória por muito tempo depois de a termos visto. Nas aldeias montanhosas do Hindu Kush ou nas ruas ensolaradas de Herat, as mulheres são conhecidas por seus olhos penetrantes, geralmente emoldurados por cílios escuros e sobrancelhas grossas. Esses olhos costumam falar por si, cheios de expressão, força e sabedoria silenciosa. Os tons de pele variam do marfim claro ao oliva profundo, e muitas têm maxilares definidos, maçãs do rosto altas e cabelos grossos e brilhantes, características moldadas por uma rica mistura de ancestrais da Ásia Central, Persa e do sul da Ásia. Há também uma profundidade cultural que aumenta seu apelo. A vestimenta tradicional afegã é cheia de cores vivas, joias artesanais e bordados detalhados que refletem séculos de arte. Mesmo na moda modesta, a beleza é inconfundível. A maneira como elas se portam, eretas, dignas e compostas, diz mais do que qualquer maquiagem jamais poderia dizer. A vida aqui nem sempre foi fácil, mas as mulheres afegãs possuem uma resiliência que transparece em sua presença. Sua beleza está ligada à identidade, tradição e sobrevivência. Não é performática, é vivida, e isso lhe dá um tipo de força difícil de encontrar em qualquer outro lugar. O Afeganistão pode não ser o primeiro país mencionado nas listas de beleza, mas quem já esteve lá ou viu seu povo de perto sabe a verdade. Esta é uma terra de joias escondidas, e as mulheres estão entre as mais brilhantes. No mundo dos concursos de beleza, as Filipinas se destacam. Não são apenas os troféus, mas também a graça, o charme e a presença inconfundível das mulheres filipinas no cenário global. Há algo magnético nelas, uma mistura de doçura e força, confiança e humildade, tudo envolto em um sorriso que ilumina qualquer ambiente. A beleza das Filipinas vem de sua rica mistura de heranças, com raízes de influências malaias, chinesas, espanholas e até americanas. As mulheres filipinas têm visuais incrivelmente diversos. Você encontrará tons de pele dourados e quentes, olhos expressivos, traços suaves e cabelos grossos e soltos. Algumas têm uma beleza delicada, de boneca. Outras têm um carisma ousado e pronto para as câmeras. É essa variedade que mantém o mundo de olho. Mas não se trata apenas de genética. Há uma forte cultura em torno da beleza aqui. Desde cedo, muitas meninas aprendem a se portar com elegância. Concursos de beleza são uma paixão nacional. Mesmo em cidades pequenas, os concursos locais são levados a sério. É uma espécie de celebração não apenas da aparência, mas também da postura, inteligência e coração. E as mulheres filipinas sabem como brilhar sob os holofotes. Essa mesma energia é vista no dia a dia. Seja caminhando pelas ruas movimentadas de Manila ou relaxando nas províncias, as mulheres filipinas se portam com gentileza e um orgulho discreto. Vestem-se bem, cuidam da aparência e frequentemente combinam o estilo moderno com toques tradicionais. Há alegria na forma como expressam a beleza, nunca em alto e bom som, mas sempre visível.
Em um mundo onde o charme às vezes se esvai rapidamente, as Filipinas continuam a oferecer mulheres cuja beleza permanece com você, não apenas pela aparência, mas por como elas fazem você se sentir. O Irã é um país onde a beleza sussurra em vez de gritar, e é exatamente isso que a torna tão poderosa. As mulheres iranianas são frequentemente elogiadas por suas características marcantes: olhos profundos e expressivos, maçãs do rosto esculpidas, cílios longos e escuros e pele bronzeada e radiante. Há uma suavidade em seus rostos, mas também algo forte, misterioso e silenciosamente cativante. Mesmo com os códigos de vestimenta em vigor, a beleza no Irã está longe de ser escondida. Na verdade, ela floresce nos detalhes. Um lenço perfeitamente amarrado, um delineado ousado, um toque de batom intenso. Cada elemento é intencional. A arte na forma como as mulheres se apresentam, usando expressões sutis em vez de exposição. Não se trata apenas de estilo, é uma linguagem cultural de elegância. A cultura persa há muito celebra a beleza. A arte, poesia e arquitetura antigas falam de elegância, simetria e paixão. E você ainda pode ver essa mesma influência na maneira como as mulheres se portam hoje. Em cidades como Teherã ou Isfahan, a moda vive em contrastes. Peças tradicionais misturadas com toques modernos, criando um visual único no Irã. Mas não se trata apenas de características físicas. As mulheres iranianas frequentemente se mostram fortes, educadas e articuladas. E essa beleza interior acrescenta profundidade à exterior. Há orgulho em suas raízes, em sua história. E isso transparece em cada olhar e em cada passo. Por trás do véu, esconde-se um tipo de beleza que o mundo nem sempre consegue ver, mas que, quando o faz, nunca esquece. No Irã, a elegância não se exibe em alto e bom som. Ela se revela lentamente, em olhares, gestos e numa força silenciosa, que perdura por muito tempo depois do momento ter passado. A beleza mexicana é ousada, natural e cheia de coração. Dos tons de pele beijados pelo sol de Yucatán aos traços marcantes das terras altas, as mulheres mexicanas carregam o legado de culturas antigas misturado à paixão latina. Sobrancelhas fortes, olhos profundos, lábios carnudos. Há uma elegância feroz em seu visual, muitas vezes combinada com um estilo vibrante e caloroso que atrai as pessoas. A beleza aqui está viva na tradição. Vestidos coloridos, bordados florais e cabelos trançados com fitas. Mas ela também prospera no mundo moderno, onde as mulheres misturam tradição com moda de rua sem esforço. Há orgulho, força e suavidade ao mesmo tempo. As mulheres mexicanas não seguem tendências. Elas são donas de sua identidade. E essa confiança, enraizada na história e no coração, é o que as torna verdadeiramente inesquecíveis. Quando você vê pela primeira vez um guerreiro Xinbu com o corpo todo pintado, é como assistir a um esqueleto vivo e respirando sair das sombras. Eles pintam seus corpos inteiros com padrões brancos sobre a pele enegrecida, delineando cada osso, costelas, espinhas, crânios em detalhes intrincados. O resultado é assustador, teatral e incrivelmente impressionante. Não são apenas fantasias, são ilusões de corpo inteiro criadas com argila, cinzas e pigmentos naturais. Esse visual único não veio apenas do amor pela performance. Começou como uma forma de intimidar tribos rivais. Cercados por densa selva e montanhas, o conflito fazia parte da vida. Os Xinbu descobriram que se vestir como espíritos ou mortos podia aterrorizar os inimigos e fazê-los recuar. Com o tempo, tornou-se uma profunda expressão cultural e hoje é uma das tradições tribais mais alucinantes ainda praticadas no mundo. Eles costumam executar essas danças durante festivais ou shows culturais, onde seus movimentos combinam com os desenhos assustadores em seus corpos. Seus gestos bruscos e repentinos imitam esqueletos ganhando vida. Não é apenas impressionante, é hipnótico. Você não consegue desviar o olhar. Sua dança de esqueleto agora é reconhecida em todo o mundo. Mas para os Xinbu é mais do que uma performance. É poder, proteção e orgulho. Em um mundo que está mudando rapidamente, eles se agarraram a algo verdadeiramente único. Agora vamos para as densas florestas tropicais do sudeste de Papua, onde a tribo Korowai vive em casas que parecem flutuar acima da selva. Não são apenas casas na árvore, são abrigos imponentes construídos a até 30 metros do chão, empoleirados nas copas das árvores como fortalezas de madeira. Por que tão alto? Em parte para evitar inundações, insetos e animais selvagens, mas também é uma maneira de ficar seguro de forasteiros e grupos rivais. A vida aqui é longe do barulho da cidade ou dos sinais de internet. Os Korowai ainda caçam com arcos, pescam com ferramentas artesanais e dormem sob telhados de palha no dossel. Cada pedaço de sua vida cotidiana é moldado pela floresta tropical ao redor deles. Escalar uma casa na árvore Korowai é uma aventura por si só. Eles usam cipós e postes de madeira como escadas naturais. As crianças crescem fazendo isso diariamente, movendo-se de uma copa para outra tão casualmente quanto outras andam pela calçada. Seu mundo é vertical, verde e vivo com som. Os Korowai só foram descobertos pelo mundo exterior na década de 1970.
Desde então, algumas famílias se mudaram para mais perto das cidades locais, mas muitas permanecem nas profundezas da selva, longe de estradas e eletricidade. Sua conexão com a floresta é profunda, ela lhes dá comida, abrigo e histórias passadas por gerações. E quando você pensou que as coisas não poderiam ficar mais surreais, vamos agora para o mar, onde uma tribo totalmente diferente passa a vida flutuando, não escalando. Na costa do Sudeste Asiático, há um grupo de pessoas que vive quase inteiramente na água. Os Bajau, às vezes chamados de nômades do mar, não apenas visitam o oceano. Eles vivem nele, dormem nele e mergulham nele diariamente sem hesitação. Durante séculos, os Bajau viveram em pequenos barcos de madeira ou casas de palafitas construídas acima de recifes de corais. Eles viajam entre ilhas, pescam usando lanças artesanais e podem mergulhar livremente a profundidades de mais de 20 metros sem equipamento. Algumas crianças Bajau aprendem a nadar antes de andar. Muitos adultos conseguem prender a respiração por até 5 minutos debaixo d'água, sem treinamento, apenas tradição. Eles se adaptaram ao mar de maneiras que parecem quase impossíveis. Cientistas até descobriram que seus baços são maiores do que a média, provavelmente os ajudando a mergulhar mais fundo e por mais tempo. Suas vidas inteiras giram em torno do ritmo do oceano. Marés, peixes, ventos e correntes guiam tudo. Há algo profundamente pacífico em seu modo de vida. Sem carros, sem concreto, apenas água se estendendo em todas as direções, cheia de cor e vida. Você pode ver um pescador Bajau em pé, perfeitamente equilibrado, na borda de seu barco, examinando a água com habilidades passadas de geração em geração. De vilas flutuantes a guerreiros pintados, agora nos voltamos para o interior, para a Amazônia, onde outra tribo luta para proteger uma das florestas mais ricas da Terra. No coração da floresta amazônica brasileira vivem os Kayapó, ousados, destemidos e instantaneamente reconhecíveis por suas pinturas corporais coloridas, cocares de penas e vozes fortes. Essas são pessoas que não vivem apenas na floresta tropical, elas lutam por ela. Os Kayapó usam pinturas marcantes no rosto e no corpo, feitas de corantes naturais, vermelhos brilhantes, pretos profundos, amarelos vívidos. É mais do que decoração. Cada padrão carrega significado, marcando status, idade e até mesmo humores. Seus cocares, feitos de penas de papagaio e arara, brilham como arco-íris vivos na luz da selva. Mas sua verdadeira força está na resistência. Por décadas, os Kayapó se levantaram contra madeireiros, mineradores e construtores de barragens que ameaçavam suas terras. Eles organizaram protestos, formaram alianças e até usaram mapas de satélite para patrulhar seu território. Seus líderes falam em cúpulas globais, bem como em reuniões na floresta, defendendo seu povo e a Amazônia. Ainda assim, sua vida tradicional continua. Os Kayapo vivem em casas comunais, cultivam mandioca, pescam em rios e transmitem conhecimento por meio da dança e da música. Suas cerimônias são tão ricas quanto sua terra, cheias de tambores, cantos e ritmos antigos. E depois seguimos para os desertos escaldantes da Namíbia, onde a beleza assume um significado totalmente novo entre o povo Himba. Nas terras secas e ensolaradas do norte da Namíbia, o povo Himba vive de uma forma que parece outra época, mas nunca parou de avançar à sua maneira. O que os diferencia à primeira vista é sua aparência deslumbrante, pele vermelha brilhante, penteados trançados grossos e joias artesanais que contam histórias sem uma única palavra. O tom vermelho que cobre seus corpos não é maquiagem, é uma mistura especial de gordura de manteiga e ocre vermelho, chamada odize. Ela protege a pele do sol brutal do deserto, mas também tem um profundo significado cultural. É beleza, tradição e identidade, tudo em um. Seus cabelos são penteados em mechas elaboradas, usando a mesma mistura ocre, cada design sinalizando idade, status social e estágio de vida. As mulheres Himba são o coração da comunidade. Elas administram a casa, criam gado e mantêm tradições espirituais passadas de geração em geração. A vida aqui gira em torno do gado e do fogo sagrado, que liga os vivos aos seus ancestrais. Não há pressa, nem tecnologia, apenas ritmo, tradição e sobrevivência em um dos ambientes mais hostis da Terra. Apesar do crescente interesse do mundo exterior, os Himba se apegam firmemente ao seu modo de vida. Eles encontraram uma maneira de permanecer enraizados no passado, enquanto navegam no presente. Cada detalhe, de suas roupas às suas casas, fala sobre quem eles são e de onde vêm. Agora vamos deixar o calor do deserto para trás e escalar os vales frescos e acidentados do Hindu Kush, onde outra tribo vive com segredos, histórias e um toque de cor inesperado. Escondido nos vales remotos do norte do Paquistão, o povo Kalash vive cercado por picos imponentes, mitos antigos e explosões de cores que parecem quase oníricas. Eles são diferentes de qualquer outro grupo na região, e ninguém tem certeza de onde eles vieram. Os Kalash se destacam por muitas razões. Sua língua é única. Seus festivais são cheios de música, dança e vinho. E suas roupas, túnicas brilhantes e bordadas, adereços de cabeça com contas e cintos que brilham na luz da montanha. É um contraste vívido com as cores suaves da paisagem rochosa ao redor deles.
Eles seguem um sistema de crenças enraizado na natureza e nas mudanças das estações. Seus deuses vivem nas montanhas, e os espíritos enchem os rios e as árvores. Celebrações como Chilam Joshi dão as boas-vindas à primavera com festas e danças que podem durar dias. Todos se juntam aos turistas jovens e velhos, se estiverem por perto, mas as tradições permanecem orgulhosamente Kalash. Alguns acreditam que são descendentes dos soldados de Alexandre o Grande. Outros acham que suas raízes remontam a um passado ainda mais remoto. Seja qual for a verdade, os Kalash preservaram sua cultura por séculos, escondidos em vales altos com casas de madeira empilhadas contra os penhascos. De vermelhos do deserto a azuis da montanha, agora viajamos ainda mais para o norte, para as florestas congeladas da Mongólia, onde uma das tribos mais raras do mundo vive lado a lado com renas. Bem lá no alto, na taiga do norte da Mongólia, onde o inverno é duro e as árvores nunca acabam, os Duka do povo vivem com um dos animais mais mágicos da terra, as renas. Eles não apenas as pastoreiam, eles as montam, as criam e dependem delas de maneiras que são raras em qualquer outro lugar. Os Duka são nômades. Suas casas são tendas de feltro portáteis, e eles se movem com as estações, seguindo os caminhos de suas renas por florestas cobertas de neve. Esses animais são tudo: transporte, leite, conexão com o mundo espiritual. As crianças crescem montando neles como pôneis, aprendendo a se equilibrar e a dirigir por terrenos densos e gelados. Seu modo de vida está profundamente ligado à natureza. Eles caçam, pescam e coletam apenas o suficiente para viver. Os xamãs ainda fazem parte da cultura, realizando rituais para curar ou guiar a comunidade. Até mesmo sua linguagem carrega palavras que você não encontrará fora da floresta. Palavras para tipos de neve, formas de vento e pegadas de animais. Com menos de 300 Duka restantes, esta cultura é frágil, mas poderosa. Eles se adaptaram a um dos ambientes mais severos do planeta, com graça e equilíbrio. Quando você vê uma criança cavalgando uma rena pela floresta congelada, você sabe. Isso não é apenas sobrevivência. É um modo de vida que parece antigo e encantado. Bem no coração da África Central, pesquisadores recentemente descobriram uma tribo como nenhuma outra. Uma comunidade composta inteiramente por mulheres. Nenhum homem, nenhum estranho. Apenas um grupo vivendo isolado, vestido com joias intrincadas e espirais cerimoniais, movendo-se graciosamente pela floresta como eles fazem há gerações. Os moradores locais falavam deles há anos, mas ninguém tinha provas até agora. A tribo continua sendo um grande mistério. Sua língua ainda está sendo estudada e suas tradições estão apenas começando a ser compreendidas. Tudo sobre eles, desde sua autossuficiência até seus rituais, sugere uma cultura que é rara, poderosa e inteiramente única. Porque eles vivem separados, ainda é desconhecido. Mas uma coisa é certa: por mais incrível que seja essa descoberta, não é a única. Ao redor do mundo, existem outras tribos onde as mulheres lideram, e você as conhecerá muito em breve. Escondido no alto das montanhas perto do Lago Lugu, no sudoeste da China, vive um dos sistemas sociais mais raros do mundo, o Mosuo, frequentemente chamado de a última sociedade matriarcal na China. Aqui, as mulheres são as chefes de família, a propriedade é passada através da linha feminina, e a avó é frequentemente a pessoa mais respeitada na família. Mas o que realmente torna o Mosuo fascinante é sua abordagem única aos relacionamentos. Em vez do casamento tradicional, eles praticam o que é conhecido como casamentos ambulantes. Neste sistema, as mulheres escolhem seus parceiros livremente, e os homens visitam a casa de seus parceiros à noite, retornando para suas próprias famílias pela manhã. Não há coabitação, nenhuma propriedade compartilhada, e as crianças são criadas pela família da mulher. É um sistema construído em confiança, independência e escolha. Os Mosu vivem em comunidades unidas, criando gado, cultivando plantações e mantendo costumes centenários. Apesar do aumento do turismo e do interesse externo, muitas mulheres Mosu continuam a liderar com força silenciosa e orgulho, moldando uma sociedade que vira as normas convencionais de cabeça para baixo. Eles construíram um mundo pacífico e funcional, onde as mulheres ditam as regras, e para os Mosu é assim que sempre foi. No alto dos cânions do norte do México, o povo Tarahumara, ou Haramuri, que significa aqueles que correm rápido, surpreendeu o mundo com um dom natural: correr. Mas isso não é apenas esporte, faz parte da vida. Os Tarahumara correm por penhascos rochosos, caminhos estreitos e trilhas no deserto, geralmente descalços ou usando sandálias feitas à mão, cobrindo distâncias de até 160 quilômetros sem parar. Eles não treinam como atletas. Sua força vem da vida diária, caminhando quilômetros até fazendas, perseguindo caça e entregando mensagens entre aldeias. É normal que as crianças Tarahumara comecem a correr em tenra idade, acompanhando o ritmo dos mais velhos, como se fosse uma segunda natureza. Correr também é espiritual. Está ligado a festivais, cerimônias e até competições em que perseguem bolas de madeira por grandes distâncias. Sua resistência surpreendeu maratonistas e pesquisadores. E em um mundo movido pela velocidade, os Tarahumara nos mostram algo diferente: como se mover com força, equilíbrio e calma pela terra que eles chamam de lar há séculos.
Nas colinas verdes e ondulantes das montanhas Nilgiri da Índia, vive uma tribo diferente de qualquer outra, os Toda. Conhecidos por suas casas curvas em formato de barril, que lembram casas de hobbits, o povo Toda construiu um mundo tranquilo, cheio de tradições profundas e conexões sagradas com a natureza. Suas casas, feitas de bambu e palha, têm pequenas portas pelas quais você tem que rastejar, que dizem manter animais selvagens e maus espíritos longe. Mas o que realmente define a cultura Toda é seu vínculo com o búfalo. Esses animais são centrais para suas crenças, rituais e até mesmo refeições diárias. As mulheres Toda usam xales grossos e drapeados com bordados pretos e vermelhos, enquanto os homens geralmente cuidam do búfalo e entoam orações antigas durante as cerimônias. Sua língua é única e não é falada fora da tribo. Embora seus números sejam pequenos, sua cultura é incrivelmente rica, uma mistura de mistério, beleza e simplicidade. E embora a modernização tenha tocado sua região, os Toda ainda protegem seu mundo tranquilo entre as colinas, onde telhados curvos e pastos sagrados escondem histórias passadas de geração em geração. Agarrados às encostas íngremes das montanhas do norte de Luzon, o povo Ifugal esculpiu uma das criações mais deslumbrantes da humanidade, os terraços de arroz de Banaué, construídos há mais de 2000 anos usando apenas ferramentas manuais. Esses terraços ainda produzem arroz hoje, fluindo com água das florestas ao redor como escadas vivas para as nuvens. Os Ifugal não construíram apenas para a agricultura. Seus terraços são parte de um sistema espiritual, que honra os ancestrais, a terra e o equilíbrio. Cada estação de plantio vem com rituais, oferendas e canções que ligam a colheita ao coração de sua cultura. Suas casas são feitas de madeira, erguidas sobre palafitas, e suas roupas refletem suas tradições, tecidos brilhantes com padrões vermelhos, pretos e brancos. Os mais velhos ainda compartilham histórias orais passadas ao longo dos séculos, mantendo a história viva por meio de palavras, não de livros. Apesar da modernização que se aproxima, os Ifugal continuam sendo orgulhosos administradores de suas terras. Até hoje, esses antigos terraços não são apenas terras agrícolas, mas um símbolo vivo do que as mãos e a crença humanas podem construir juntas. Estendendo-se do Senegal ao Sudão, o povo Fulani está entre as tribos mais difundidas da África, mas eles conseguiram manter sua cultura intacta por meio do movimento, da música e da memória. Conhecidos por seu estilo de vida gracioso, os Fulani são principalmente pastores, movendo-se com seu gado por pastagens, desertos e planícies abertas. Você os reconhecerá por suas roupas tradicionais deslumbrantes, túnicas longas e esvoaçantes, penteados detalhados e joias de prata que capturam a luz. As mulheres Fulani geralmente decoram seus cabelos com contas e usam tatuagens faciais ousadas que carregam significado cultural. Apesar de viverem em tantos países, os Fulani falam línguas relacionadas e seguem um código de comportamento compartilhado, chamado Pulaco, centrado na paciência, autocontrole e respeito. Suas tradições musicais e narrativas são ricas e poéticas, transmitidas pela voz, flauta e instrumentos de corda. Eles se adaptaram a paisagens em mudança, fronteiras em mudança e cidades em crescimento, mas ainda encontram maneiras de honrar suas raízes nômades. Os Fulani são um fio vivo através do tecido da África Ocidental e Central, sempre se movendo, sempre se lembrando. Nas profundezas das densas selvas, ao longo da fronteira do Brasil e da Venezuela, vivem os Yanomami, uma das maiores tribos isoladas da América do Sul. Escondidos do mundo por séculos, suas casas são construídas em enormes estruturas circulares chamadas chabonos, abertas no centro como vilas em miniatura sob um único teto. Os Yanomami vivem perto da natureza. Eles caçam com arcos, pescam com ferramentas artesanais e cultivam bananas, mandioca e outras culturas em hortas. Seu conhecimento da floresta tropical é vasto. Eles conhecem cada som, cada planta, cada mudança no vento. Mas não é apenas sobrevivência. Suas vidas são tecidas com rituais, histórias e crenças espirituais que os ligam à floresta e aos espíritos dentro dela. Os xamãs desempenham um papel importante na cura e orientação da comunidade, usando cantos e ervas. Hoje, eles enfrentam ameaças crescentes de forasteiros, mas continuam a proteger sua terra com força e unidade. Os Yanomami não são apenas moradores da floresta tropical. Eles são seus defensores, mantendo uma das últimas grandes regiões selvagens unidas, um dia de cada vez. Pelos desertos e planícies secas de Gujarat e Rajastão, o povo Rabari se move com graça silenciosa. Eles são pastores e pastores tradicionais, conhecidos tanto por seu gado e camelos quanto por sua aparência marcante. Vestidas com véus vermelhos vívidos e longas vestes pretas, as mulheres Rabari se destacam contra o cenário arenoso como tapeçarias vivas. Os Rabari estão constantemente em movimento, seguindo rotas de pastagem que mudam com as estações. Sua cultura é cheia de simbolismo, desde as joias de prata empilhadas em seus braços até as tatuagens gravadas em sua pele. Cada linha e padrão conta uma história. Essas tatuagens são parte da identidade, proteção e legado. Seu trabalho de bordado é mundialmente famoso. É brilhante, detalhado e totalmente feito à mão, muitas vezes costurado com espelhos e fios vibrantes que refletem o sol.
Apesar das dificuldades da vida nômade, os Habari mantêm suas tradições vivas em cada ponto, cada história e cada caravana que cruza o horizonte. Eles carregam sua cultura como uma segunda pele, bordada, marcada e cheia de movimento. Nas florestas tropicais da ilha Siberut, na Indonésia, o povo Mentawai vive em harmonia com a terra, os espíritos e seus ancestrais. Eles são conhecidos por suas tatuagens de corpo inteiro, padrões pretos em espiral que cobrem braços, pernas e costas. Elas não são apenas para decoração. Cada desenho tem um significado, ligado ao mundo espiritual e ao lugar de uma pessoa na tribo. Os Mentawai afiam seus dentes como parte de um ritual de beleza, acreditando que isso os conecta aos espíritos animais ao seu redor. Seu modo de vida é profundamente espiritual. Eles acreditam que tudo, árvores, rios, animais, tem uma alma. Cerimônias xamânicas, guiadas por curandeiros espirituais, ajudam a manter o equilíbrio entre humanos e natureza. Eles vivem em longas casas de madeira chamadas uma, compartilhadas por famílias extensas, cercadas por florestas densas e rios selvagens. Caça, pesca e colheita de sagu fazem parte da vida diária, feitas com técnicas passadas de geração em geração. Mesmo com pressão externa, muitos Mentawai ainda escolhem viver tradicionalmente, mantendo-se fiéis à sua identidade, marcada em tinta e memória. No denso coração verde da Amazônia brasileira, vive uma tribo que pode ser a mais ameaçada da Terra, os Awa. Com uma população de apenas algumas centenas, alguns ainda vivem em completo isolamento, movendo-se silenciosamente pela floresta com arcos nas mãos e famílias ao seu lado. Os Awa são caçadores e coletores experientes. Eles andam descalços, misturando-se à selva com facilidade. Eles são conhecidos por seu vínculo estreito com os animais, muitas vezes adotando macacos órfãos, papagaios e outras criaturas como família, criando-os junto com seus filhos. Suas vidas dependem inteiramente da floresta. Cada árvore, riacho e animal tem um papel na sobrevivência. Mas esse modo de vida está sob constante ameaça do desmatamento e da extração ilegal de madeira. Apesar desses desafios, os Awa continuam sendo uma das últimas tribos a viver tão perto da natureza, resistindo à influência externa e mantendo seus costumes ancestrais. Eles não são relíquias do passado, eles são a prova viva de que outro modo de vida é possível, mesmo em um mundo em extinção. Espalhados por mais de 300 ilhas, nas águas caribenhas do Panamá, os Kuna, também conhecidos como povo Guna, construíram uma vida cercada por mar, céu e tradição. Suas ilhas são pequenas, planas e iluminadas pelo sol, mas sua cultura é tudo menos simples. Os Kuna são especialmente conhecidos por seus molares, tecidos em camadas feitos por mulheres, usando técnicas de apliques reversos. Esses padrões geométricos brilhantes contam histórias, refletem a natureza e são usados com orgulho nas ilhas. As mulheres desempenham um papel central na sociedade Kuna, especialmente em questões familiares e econômicas. Em algumas aldeias, é a família da mulher que o marido se junta após o casamento. Eles também têm forte autogoverno, mantendo sua própria liderança e regras comunitárias, mesmo sendo parte do Panamá. Suas danças vibrantes, música e roupas coloridas fazem as aldeias Kuna se sentirem vivas com o movimento. Embora o turismo tenha trazido mudanças, os Kuna continuam a proteger sua cultura, idioma e ilhas, enfrentando o aumento do nível do mar e a modernização com orgulho constante. Nas colinas de Papua Nova Guiné, o povo Chambuli virou as ideias ocidentais de gênero de cabeça para baixo. Estudados pela antropóloga Margaret Mead na década de 1930, os Chambuli ficaram conhecidos por inverter o que a maioria das culturas considera papéis de gênero normais. Aqui as mulheres assumiam a liderança, lidavam com o comércio, tomavam decisões e administravam a casa. Os homens, por outro lado, estavam mais preocupados com a beleza, a arte e as reuniões sociais. Eles se decoravam e passavam o tempo preparando sua aparência para cerimônias e eventos. Esse equilíbrio não era visto como estranho para eles. Era simplesmente como as coisas eram. Sua cultura valorizava diferentes contribuições, e esses papéis funcionavam em harmonia com a vida cotidiana. Embora as influências modernas tenham mudado algumas dessas dinâmicas, os Chambuli continuam sendo um exemplo importante de quão flexível e diversa a cultura humana pode ser. Eles nos lembram que a tradição não é fixa. Ela é moldada por pessoas, lugares e pelas histórias que escolhemos levar adiante. Do topo das montanhas às profundezas da selva, essas tribos nos mostram o quão diversa, criativa e incrível a cultura humana pode ser, e ainda é hoje. Algumas pessoas conseguem colocar um hambúrguer inteiro na boca, mas Francisco Domingo Joaquim leva as coisas a um nível completamente diferente. Este homem de Angola detém o recorde mundial do Guinness para a boca mais larga do mundo, e seu talento de cair o queixo deixou as pessoas atordoadas. Sua boca se estende incríveis 17 centímetros de um canto a outro, permitindo que ele coloque uma lata de refrigerante inteira dentro com espaço de sobra. Isso não é exagero. Ele pode literalmente segurar uma lata grande de lado entre os lábios como se não fosse nada. A habilidade única de Francisco não é apenas para exibição.
exibição. Ele se tornou uma sensação depois de aparecer em competições de talentos, onde o público assistia incrédulo enquanto ele esticava seus lábios muito além do que parecia possível. Sua mandíbula é tão flexível que ele pode torcer e puxar sua boca em formas que parecem quase irreais. Alguns compararam seu talento a um personagem de desenho animado, mas isso é pura habilidade humana. Sua pele elástica e estrutura de mandíbula lhe dão uma habilidade incomparável, tornando-o uma das pessoas mais visualmente extraordinárias do planeta. Para a maioria das pessoas, aparar as unhas é apenas parte da rotina, mas Diana Armstrong não corta as suas há mais de 25 anos. Suas unhas agora medem espantosos 12,8 metros combinados, tornando-a a detentora oficial do recorde mundial do Guinness para as unhas mais longas de uma pessoa viva. Cada unha se estende por vários metros, enrolando-se e torcendo-se em padrões hipnotizantes, criando um visual que é incrível e difícil de acreditar. O que começou como uma homenagem pessoal tornou-se um compromisso para a vida toda. Após uma perda trágica em sua família, Diana decidiu nunca mais cortar suas unhas, transformando-as em um símbolo de lembrança. Mantê-las tão longas não é fácil. Tarefas simples como se vestir ou usar um telefone exigem paciência e técnicas criativas, mas ela encontrou maneiras de se adaptar, provando que a determinação pode remodelar até os aspectos mais básicos da vida. Suas unhas cobertas de cores brilhantes e designs intrincados não são apenas um recorde. Elas são uma obra de arte viva. As pessoas param e olham, algumas com admiração, outras com descrença. Mas para Diana, elas são parte de sua identidade. Apesar dos desafios, ela continua a abraçar seu visual extraordinário, transformando algo profundamente pessoal em um recorde mundial que captura a atenção em todos os lugares que ela vai. Alguns piercings podem fazer uma declaração, mas Elaine Davidson levou a modificação corporal a um nível totalmente novo. Com mais de 11 mil piercings, ela detém o recorde mundial de maior número de piercings corporais já registrados e continua a adicionar mais. Do rosto aos braços e até mesmo dentro da boca, cada centímetro do seu corpo conta uma história de dedicação a um visual verdadeiramente único. A jornada de Elaine para o piercing extremo começou na década de 1990 e não diminuiu desde então. Ela transformou seu corpo em uma tela viva de metal e cor, misturando joias ousadas com tatuagens e maquiagem dramática. Cada piercing é parte de seu estilo, uma expressão de quem ela é. E a parte mais surpreendente, ela não tem apenas piercings superficiais. Muitos estão inseridos em lugares que a maioria das pessoas nem consideraria. Além de sua aparência marcante, Elaine construiu uma carreira em torno de sua individualidade. Ela administra um estúdio de piercing, se apresenta em festivais e surpreende multidões com sua abordagem destemida à arte corporal. Alguns ficam fascinados, outros chocados, mas ninguém pode ignorar a escala do que ela conquistou. Ela prova que a autoexpressão não tem limites, transformando seu corpo em uma obra de arte viva que continua a evoluir. Características faciais vêm em todas as formas e tamanhos, mas Mehmet Özürek tinha algo que o fez se destacar por toda a vida: o nariz mais longo já registrado, medindo inacreditáveis 8,8 centímetros. Seu nariz foi reconhecido como o mais longo de qualquer pessoa viva, um recorde que ninguém mais chegou perto de bater. Essa característica rara não era apenas sobre tamanho, dava ao seu rosto uma aparência inesquecível. Apesar de toda a atenção, Mehmet abraçou isso com senso de humor e orgulho. Ele nunca se esquivou dos holofotes, exibindo alegremente sua característica recordista na televisão e em eventos. As pessoas olhavam com espanto. Algumas até tentavam comparar seus próprios narizes, mas nada chegava perto. Sua história não era apenas sobre recordes, era sobre confiança. Mehmet transformou o que outros poderiam ver como incomum em uma fonte de reconhecimento. Seu nariz se tornou um símbolo de individualidade, uma característica natural que o tornou famoso. Embora ele tenha falecido, seu recorde permanece intocado, um lembrete de que às vezes os menores detalhes podem tornar uma pessoa inesquecível. A maioria das pessoas tem 32 dentes, mas Vijay Kumar nasceu com algo a mais: 37 dentes compactados em sua mandíbula, tornando-o o recordista oficial de maior número de dentes em uma boca humana. Sua estrutura dentária é tão única que parece quase impossível à primeira vista. Ao contrário da maioria dos casos de dentes extras que geralmente ficam escondidos sob as gengivas, os dentes adicionais de Vijay são totalmente formados e funcionais, dando a ele um sorriso verdadeiramente único. No início, sua condição tornou as atividades cotidianas um desafio. Comer, falar e até mesmo cuidados dentários simples exigiam esforço extra, mas em vez de ver seus dentes extras como um problema, Vijay abraçou sua diferença. Quando seu recorde foi confirmado, ele se tornou uma sensação aparecendo na mídia e surpreendendo dentistas em todo o mundo. Muitos se perguntavam como sua boca conseguia segurar tantos dentes sem desconforto sério, mas Vijay carregava seu recorde com orgulho. Em vez de optar pela cirurgia para remover os dentes extras, ele os manteve como parte de sua identidade. As pessoas costumam pedir para ver seu famoso sorriso, e ele fica feliz em compartilhar sua história. Seu caso é uma rara maravilha médica que prova que até as menores diferenças podem tornar alguém extraordinário. Para Yu Zhenhuan, se destacar não era uma escolha, era parte de quem ele era. Com 96% do corpo coberto de pelos grossos,
Ele detém o título de homem mais peludo do mundo. Sua condição, conhecida como hipertricose, dá a ele uma aparência que alguns comparam a um personagem mítico, mas para Yu é simplesmente como ele nasceu. Crescer com uma aparência tão rara não foi fácil. Ele enfrentou olhares e curiosidade desde cedo, mas em vez de se esconder, ele transformou sua singularidade em força. Conforme ficou mais velho, ele entrou no centro das atenções, se tornando um cantor e até mesmo tentando atuar. Sua confiança o tornou uma figura pública, e as pessoas logo o reconheceram por mais do que apenas sua aparência. Apesar dos desafios de viver com o crescimento extremo de pelos, como cuidados constantes e lidar com a reação do público, Yu abraçou sua identidade. Ele é a prova de que mesmo as condições mais raras não podem definir uma pessoa. Em vez disso, é como elas se comportam que realmente importa. Algumas transformações são intencionais, mas para Paul Carasson, foi um efeito colateral inesperado que o tornou famoso. Depois de usar um tratamento caseiro à base de prata para sua pele, ele desenvolveu argíria, uma condição rara que deixou sua pele permanentemente azul. Com o tempo, sua pele clara se aprofundou em um tom marcante, fazendo-o parecer quase sobrenatural. A transformação de Paul foi gradual. Ele primeiro notou uma tonalidade azulada, mas conforme continuou usando o tratamento, a cor se aprofundou. Embora a condição não fosse prejudicial à sua saúde, a mudança dramática o tornou uma curiosidade. Estranhos o paravam na rua, alguns presumindo que era maquiagem ou um truque. Mas isso não era ilusão. Sua pele havia mudado permanentemente, dando a ele uma aparência única que poucos podiam ignorar. Em vez de se esquivar, Paul abraçou sua identidade. Ele apareceu em talk shows, compartilhando sua experiência com humor e honestidade. Embora ele tenha falecido mais tarde, sua história continua sendo uma das mais incomuns dos tempos modernos. Sua aparência pode ter sido um acidente, mas o tornou inesquecível. Com 2,51 metros, Sultan Kösen não se destaca apenas. Ele se eleva acima de todos os outros. Como o homem vivo mais alto do mundo, ele experimenta a vida de uma altura que poucos podem imaginar. Sua estatura extraordinária é o resultado de uma rara condição médica chamada gigantismo pituitário, que fez seu corpo crescer muito além do limite médio. Ser tão alto não significa apenas quebrar recordes, mas também traz desafios diários. Sultan exige roupas, sapatos e até móveis feitos sob medida. Tarefas simples como atravessar portas ou entrar em carros estão longe de ser comuns. Mas apesar dessas dificuldades, ele continua positivo, usando sua altura única para viajar pelo mundo e conhecer pessoas que ficam impressionadas com seu tamanho. Desde que ganhou reconhecimento, ele se tornou uma celebridade participando de eventos e conhecendo outros recordistas. Sua presença imponente pode ser sua reivindicação à fama, mas sua gentileza e bom humor o tornam verdadeiramente memorável. Sultan Kösen não é apenas o homem mais alto do mundo, ele é um dos mais notáveis. Para a maioria das pessoas, tatuagens são uma forma de se expressar, mas para Tom Leppard, elas se tornaram sua identidade completa. Cobrindo 99% de seu corpo com tatuagens de estampa de leopardo, ele ganhou o apelido de o Homem Leopardo de Skye. Sua transformação não foi apenas sobre a tinta, ele abraçou completamente uma vida inspirada pela vida selvagem, retirando-se para as terras altas da Escócia para viver quase isolado. Tom passou décadas se transformando em um leopardo humano, tatuando seu corpo inteiro, incluindo seu rosto, com manchas pretas e laranja intrincadas. Para completar o visual, ele afiou os dentes e usou lentes de contato semelhantes às dos felinos. Seu objetivo não era chocar as pessoas, ele simplesmente queria criar uma nova versão de si mesmo, uma que refletisse seu amor pela natureza e pela liberdade. Apesar de sua aparência extrema, Tom viveu uma vida tranquila e autossuficiente em um pequeno abrigo na ilha de Skye, apenas se aventurando na cidade para obter suprimentos. Mais tarde, ele se mudou para uma casa mais confortável em seus anos mais velhos, mas sua lenda permaneceu. Suas tatuagens, seu estilo de vida e seu comprometimento total com sua transformação fizeram dele um dos exemplos mais fascinantes de modificação corporal que o mundo já viu. Algumas pessoas sonham com cílios longos, mas Yu Jianxia levou isso a um nível totalmente novo. Seus cílios medem impressionantes 20,3 centímetros, tornando-a detentora do recorde mundial do Guinness para os cílios mais longos do mundo. Ao contrário de cílios postiços ou extensões, os dela são completamente naturais, crescendo mais ano após ano, sem nenhuma explicação. Yu Jianxia notou pela primeira vez que seus cílios estavam crescendo anormalmente longos quando tinha 50 e poucos anos. Enquanto os cílios da maioria das pessoas param em um certo comprimento, os dela continuaram a se estender muito além do normal. Médicos e cientistas ficaram perplexos com seu caso, pois não há nenhuma condição conhecida que faça os cílios crescerem indefinidamente. Alguns sugeriram genética ou um fator biológico desconhecido, mas o mistério permanece sem solução. Seus cílios recordistas a tornaram uma sensação. Onde quer que ela vá, as pessoas olham com espanto. Algumas até pedem para tocá-los para ver se são reais. Mas para Yu Jianxia, eles são apenas uma parte de quem ela é. Ela os considera um presente único e cuida muito bem deles, provando que às vezes a natureza pode nos surpreender das formas mais extraordinárias.
Para a maioria das pessoas, uma pequena verruga não passa de um pequeno incômodo, mas para Abu Bajandar, as verrugas se tornaram algo muito mais extremo. Sua condição, conhecida como epidermodisplasia verruciforme, causou crescimentos enormes, semelhantes a cascas que se espalharam por suas mãos e pés, o que lhe rendeu o apelido de o Homem-Árvore. O que começou como algumas manchas ásperas se transformou em algo que tornou até mesmo tarefas básicas, como comer e segurar objetos, quase impossíveis. A condição de Abu é incrivelmente rara, com apenas um punhado de casos conhecidos em todo o mundo. Os crescimentos feitos de pele endurecida lembram galhos de árvores, torcendo-se e enrolando-se sobre seus dedos e palmas. Por anos, ele viveu isolado, incapaz de trabalhar ou mesmo cuidar de si mesmo adequadamente. Quando sua história se espalhou pelo mundo, os médicos intervieram realizando várias cirurgias para remover o excesso de crescimentos. Apesar dos procedimentos médicos intensos, a condição é implacável. Cada vez que os cirurgiões removem as camadas semelhantes à casca, elas começam a crescer novamente. Mas Abu se recusa a perder a esperança. Seu caso levou a novas pesquisas e ele continua lutando por uma vida normal. Sua resiliência diante de algo tão extremo é uma prova da resistência humana, provando que mesmo as condições mais raras podem ser combatidas com determinação e coragem. Com apenas 62,7 centímetros de altura, Jyoti Amge é oficialmente a mulher mais baixa do mundo, mas não se deixe enganar pelo tamanho dela. Ela tem uma personalidade maior que a vida. Nascida na Índia, Jyoti foi diagnosticada com nanismo primordial, uma condição genética rara que limita o crescimento. Enquanto a maioria das pessoas continua a crescer durante a adolescência, Jyoti permaneceu do tamanho de uma criança, o que a torna uma maravilha médica. Apesar de sua altura, Jyoti nunca deixou nada impedi-la. Ela sonhava em estar na televisão, e esse sonho se tornou realidade quando ela apareceu em talk shows internacionais e até estrelou American Horror Story, Freak Show. Sua confiança, charme e humor rapidamente conquistaram as pessoas, provando que tamanho não tem nada a ver com sucesso. Viver em um mundo construído para pessoas muito mais altas do que ela traz desafios. Tarefas cotidianas como alcançar objetos, andar no meio de multidões ou até mesmo usar uma cadeira comum exigem ajustes. Mas Jyoti leva tudo isso na esportiva. Ela abraça seu status de recordista, inspirando outros com sua atitude positiva e determinação de viver a vida ao máximo. Cabelo que chega até a cintura é impressionante, mas Asha Mandela levou o crescimento capilar a níveis recordes. Seus dreadlocks medem mais de 33,5 metros, fazendo dela a mulher com os cabelos mais longos do mundo. Alguns até a chamam de Rapunzel negra, e por um bom motivo. Seu cabelo é mais longo do que um ônibus escolar, e precisa de várias pessoas para ajudá-la a cuidar dele. Deixar crescer e manter um cabelo tão longo não é apenas uma questão de paciência, é um compromisso de tempo integral. Asha passa horas lavando, secando e arrumando cuidadosamente seus cachos para evitar que fiquem muito pesados ou emaranhados. Com o tempo, eles cresceram tanto que ela frequentemente tem que carregá-los em um pacote ou enrolá-los em volta do corpo. Alguns médicos alertaram que o peso do seu cabelo pode forçar sua coluna, mas Asha não deixa que isso a impeça. Para ela, seus dreadlocks não são apenas cabelo. Eles são parte de sua identidade, sua jornada espiritual e um símbolo de força. Embora outros possam vê-los como uma escolha extrema para Asha, eles são uma fonte de orgulho, destacando-a como uma das pessoas visualmente mais únicas do mundo. Para a maioria, tatuagens e piercings são o suficiente para se destacar. Mas para Etienne Dumont, isso foi apenas o começo. O crítico de arte suíço transformou seu corpo inteiro em uma obra-prima ambulante, cobrindo-se de tatuagens e adicionando implantes de silicone para remodelar seu crânio, testa e até mesmo seus braços. Seu visual marcante é completado com anéis de metal em seu nariz, lóbulos de orelha esticados e globos oculares tatuados, tornando-o uma das pessoas mais modificadas da Terra. A transformação de Etienne não foi apenas para chocar, foi uma extensão de sua paixão artística. Trabalhando no mundo da arte por anos, ele viu seu corpo como a tela definitiva. Seus implantes de testa semelhantes a chifres e tatuagens vívidas se tornaram uma declaração pessoal, borrando as linhas entre humano e escultura. Seja caminhando por uma rua da cidade ou participando de uma exposição de arte, ele nunca passa despercebido. Suas modificações extremas tornam a vida cotidiana interessante. Tarefas simples como passar pela segurança do aeroporto ou conhecer novas pessoas geralmente vêm com reações de olhos arregalados. Mas Etienne abraça sua aparência com confiança, provando que a autoexpressão não conhece limites. Para ele, seu corpo é um projeto de arte para toda a vida, que desafia os limites do que é considerado normal. Ter dedos extras nas mãos e nos pés pode parecer uma pequena diferença, mas para Devendra Sutar foi o que o tornou mundialmente famoso. Nascido com 14 dedos nas mãos e 14 nos pés, ele detém o recorde de mais dígitos em uma pessoa viva. Sua condição, polidactilia, deu a ele um total de 28 dedos nas mãos e nos pés, muito além dos 20 habituais.
Ao contrário de muitos casos de polidactilia, os dedos extras nas mãos e nos pés de Devendra são totalmente formados e funcionais. Isso torna suas mãos incrivelmente habilidosas. Ele trabalha como carpinteiro, usando suas mãos únicas para manusear ferramentas com incrível precisão. Apesar de sua condição, ele nunca viu isso como um problema. Em vez disso, ele se orgulha de sua rara característica genética e gosta de mostrar aos outros como suas mãos funcionam. Claro, ter dedos extras vem com seu próprio conjunto de desafios. Encontrar sapatos que sirvam é quase impossível, e luvas comuns não funcionam para suas mãos. Mas Devendra não deixa que isso o impeça de viver uma vida normal. Ele abraça seu recorde, assumindo seu lugar entre os indivíduos mais singularmente construídos do planeta. Um moicano é um penteado ousado, mas Joseph Grissamore o levou a um nível totalmente novo, literalmente. Seu moicano de 108 centímetros de altura detém o recorde mundial do Guinness para o moicano completo mais alto já registrado. É tão extremo que se eleva sobre a cabeça da maioria das pessoas, fazendo com que ele se destaque instantaneamente em qualquer multidão. Deixar um moicano tão alto não é apenas deixar o cabelo crescer, é um esforço de tempo integral. Joseph passa horas modelando e mantendo-o usando spray de cabelo forte e técnicas cuidadosas para garantir que ele fique ereto. Não é algo que ele possa usar casualmente todos os dias. Na maioria das vezes, ele o mantém solto, apenas para eventos especiais. E quando ele o faz, é impossível ignorar. As pessoas costumam parar para tirar fotos, impressionadas com a altura do seu cabelo. Ele transformou um simples corte de cabelo em algo lendário, provando que o estilo pessoal pode se tornar um recorde mundial. Enquanto alguns deixam o cabelo crescer ou o tingem com cores selvagens, Joseph fez algo que desafia a gravidade, literalmente. Seu moicano não é apenas um penteado, é uma declaração, e ninguém chega perto de atingir seu recorde. A maioria das pessoas faz uma tatuagem ou piercing para se destacar, mas Tiamat Legion Medusa se transformou além do reconhecimento. Nascido como Richard Hernandez, ele passou por modificações corporais extremas para se tornar um dragão humano, remodelando toda a sua aparência de uma forma que poucos ousariam. Com escamas tatuadas, implantes de chifres, uma língua bifurcada e até mesmo a remoção de suas orelhas, sua transformação é uma das mais extremas do mundo. A jornada de Tiamat começou como um renascimento pessoal. Depois de um passado difícil, ele escolheu deixar sua antiga identidade para trás e abraçar completamente sua visão de se tornar uma criatura mítica. Ao longo dos anos, ele teve seu nariz remodelado, seus dentes lixados em presas e seus globos oculares tatuados de preto para combinar com sua aparência reptiliana. Suas modificações vão além de tinta e implantes. Elas são um compromisso de viver como um dragão em forma humana. As reações à sua transformação são extremas. Alguns ficam fascinados, outros ficam chocados, mas ninguém pode ignorá-lo. Ele tem orgulho de suas mudanças, considerando-as um reflexo de seu verdadeiro eu. Para Tiamat, isso não é apenas uma modificação corporal, é um estilo de vida, uma dedicação a uma visão diferente de tudo que o mundo já viu. Pernas longas são frequentemente admiradas, mas Hansen Corlu Bud leva isso a outro nível. Com 2,06 metros, ela tem algumas das pernas mais longas do mundo, medindo impressionantes 134 centímetros do quadril ao calcanhar. Suas pernas sozinhas têm quase 1,35 metros de altura, o que a torna uma presença imponente onde quer que vá. Nascida na Mongólia, Hansen Corlu sempre soube que era mais alta do que a maioria. Quando criança, ela frequentemente lutava para encontrar roupas e sapatos que servissem, e conforme crescia, percebeu o quão raras eram suas proporções. Em vez de se sentir insegura, ela abraçou sua altura, transformando-a em uma vantagem. Agora ela modela e viaja pelo mundo, exibindo suas características únicas, com confiança. As pessoas constantemente param e olham, maravilhadas com sua aparência marcante. Seja andando pelas ruas ou posando para sessões de fotos, ela se destaca sem esforço. Embora ser tão alta tenha seus desafios, encontrar jeans que sirvam é quase impossível, ela não mudaria nada. Hansen Corlu prova que a altura não é só uma questão de números, mas também de confiança e de manter-se ereto, tanto literal quanto figurativamente. Cabelo longo sempre foi um símbolo de beleza, mas Shi Qiuping detém o recorde de cabelo mais longo, já registrado em uma mulher, medindo incríveis 5,6 metros. Seu cabelo é mais longo do que um ônibus escolar e levou uma vida inteira para crescer. Ela não o corta desde os 13 anos e agora é uma das visões mais extraordinárias do mundo. Deixar o cabelo crescer tanto não é apenas uma questão de paciência, requer dedicação séria. Lavar, secar e pentear quase 2 décadas de cabelo leva horas. Com o tempo, seu cabelo ficou tão longo que ela tem que carregá-lo enrolado em volta do corpo ou arrumá-lo cuidadosamente para não pisar nele. Até mesmo algo tão simples como passar por uma porta requer um planejamento cuidadoso. Apesar dos desafios, Shi Qiuping se orgulha de seu recorde. Seu cabelo é mais do que apenas uma escolha pessoal. É uma conquista mundialmente famosa, que continua a surpreender as pessoas em todos os lugares. Quer ela o deixe fluir livremente ou o enrole cuidadosamente, não há como negar que seu cabelo é uma das características naturais mais notáveis da Terra.
Muitas pessoas passam por cirurgia plástica para melhorar suas características, mas Pixie Fox levou a transformação a um nível que poucos poderiam imaginar. Ela passou por mais de 200 procedimentos, gastando centenas de milhares de dólares para se esculpir em um personagem de desenho animado da vida real. Da remoção de costelas à alteração dramática de seu rosto e corpo, ela se remodelou de maneiras que ultrapassam os limites da cirurgia plástica moderna. A jornada de Pixie começou com uma visão. Ela queria se parecer com um personagem de fantasia, algo além das normas humanas. Ela teve suas 6 costelas inferiores removidas para obter uma cintura ultra fina, reduzindo-a para apenas 35,5 centímetros quando bem espartilhada. Essa modificação extrema, antes considerada impossível, chocou os médicos e fascinou o mundo. Mas isso foi só o começo. Ela passou por uma cirurgia de mudança de cor dos olhos, reestruturação da mandíbula, aumento dos lábios, aumento dos seios e inúmeras outras modificações para fazer seu corpo corresponder à sua visão idealizada. Sua aparência atrai fortes reações. Alguns admiram sua dedicação, enquanto outros ficam chocados com a extensão de suas transformações. Mas para Pixie, isso é mais do que apenas uma cirurgia, é autoexpressão. Ela se vê como uma obra de arte em evolução, constantemente refinando e aprimorando sua aparência. Apesar das críticas, ela continua comprometida com seu objetivo, provando que a reinvenção pessoal não tem limites. Ame ou odeie, Pixie Fox é diferente de qualquer outra pessoa no mundo, e ela não tem planos de parar tão cedo. É isso aí, escreva nos comentários quem mais te impressionou. Para mais informações úteis, assista outros vídeos.